Grandemente. Amém? Bom, abra sua Bíblia comigo. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Semana passada nós tivemos lá na nossa igreja uma conferência muito especial com o pastor Leandro. Nós fizemos a primeira conferência sobre células. E assim foi algo extraordinário, muito, muito edificante, né? Eu vou passar o link das ministrações para o pastor Paulo, para a pastora Viviane, e vocês quiserem assistir toda a conferência. No sábado nós tivemos oficinas numa escola ao lado, foram 2 salas ministrando, né, simultaneamente, depois trocou as turmas, e depois nos reunimos com o pastor Leandro. Foi algo assim muito especial. Então, nós estamos vivendo um tempo muito bom lá em Feira de Santana, Comunidade da Graça. Eu até postei ontem no meu Instagram que é um lugar onde eu encontrei paz. Eu encontrei paz. E estamos aí há quase 3 anos caminhando juntos, né? E tem sido algo assim muito especial para mim e para a nossa igreja. Hebreus capítulo 11. Eu quero ler a partir do versículo 1 até o versículo 6. Se você encontrou, diga amém. Se não, aqui ó. Diz assim: ora, a fé é o firme, a garantia do que se espera, o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que ainda não se veem. Pois por meio dela, os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que os mundos, que o universo, foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo. Perceba que não foi pela oferta, foi pelo coração. A gente está falando isso antes do culto, né? Foi encontrado justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte. E não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado, repita comigo assim, aprovado, por agradar a Deus. E aí eu encerro dizendo, sem fé é o quê? Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Pois é necessário que quem se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador. Ele recompensa aos que o buscam. Amém? Tudo isso que eu li hoje é para falar com você sobre a verdadeira fé. Onde se revela a verdadeira fé? É isso que eu quero compartilhar com vocês. Mesmo porque vivemos um tempo onde a fé, a ideia de fé, o conceito de fé, tem sido muito deturpado. De modo que a fé tornou algo muito relativizado.
cada um quer construir a sua própria fé e estabelecê-la como sendo a fé. Porém, o que eu acho sobre fé, e o que você acha sobre fé, é irrelevante diante daquilo que a Bíblia diz sobre fé. Eu não tenho que definir a fé de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, ou de acordo com qualquer outra pessoa acha ou pensa, senão convergir àquilo que a palavra de Deus ensina sobre fé. A carta aos Hebreus, o livro aos Hebreus, é uma carta que, ao longo dos tempos, foi tema de várias discussões. Primeira discussão já começa diante do seu autor. A carta aos Hebreus tem como um autor desconhecido. Ninguém sabe ao certo quem escreveu. Alguns teólogos dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Pedro, outros até defendem a ideia de que foi uma mulher. Eu, particularmente, sou mais tendencioso a acreditar nisso, porque se uma mulher assinasse uma carta nesse teor, naquela época, não seria bem aceito, né? Então, ela, se foi uma mulher, não assinou por conta disso. Enfim, não importa. A questão é que a carta aos Hebreus é conhecido como um livro da fé. Nos direciona a encontrar, a experimentar a verdadeira fé. E em tempos de relativização da fé, nada melhor do que voltarmos a compreender e a vivermos a fé segundo a palavra. E aí o escritor, no capítulo 11, ele já inicia a partir do verso 1, tentando, quando eu digo tentar, é porque na verdade ele tenta definir a fé. Pode observar. Ele começa no versículo 1 dizendo assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Rapidamente, você consegue explicar isso aqui? Ele tenta nos trazer uma definição. Eu costumo dizer que a fé, ela deve ser provada, experimentada, e muito menos termos a preocupação de defini-la. Porque tem pessoas que tentam encontrar uma definição palpável às coisas de Deus, sendo que não consegue nem se explicar. Você consegue se definir? Fala a verdade. Como é que você quer definir coisas espirituais? Como é que você quer definir Deus? Então ele começa assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. E aí ele vai falando sobre os testemunhos, e o versículo 6, ele encerra dizendo: sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Olha só. É interessante que se você não entender o que realmente é a fé, ou como experimentá-la e vivê-la, você jamais conseguirá agradar a Deus. Mas o que eu quero pensar com você é como ela se revela a partir da minha vida. Dá um pouquinho só de retorno, meu querido. Não sei onde é que está aqui. Só um pouquinho, que minha garganta... Aí, obrigado, viu? Prometo que eu não vou aproximar muito, não. Obrigado. Rapaz, eu conheço esse irmão. É ele mesmo, é? Pode ser você mesmo? Ah, Deus abençoe, viu? Então, queridos, olha só. A nossa fé não é revelada por padrões humanos. A verdadeira fé não é revelada a partir de conceitos humanos. Não há conceitos humanos que consiga definir a fé. Por isso que eu disse, a proposta de Deus é que possamos experimentar, revelar a fé e não defini-la. A nossa fé, a verdadeira fé, também não é revelada por denominações.
eclesiásticas. Eu não consigo definir a fé a partir de conceitos eclesiásticos. Mas a verdadeira fé é aquela que é revelada na minha vida. Existem pessoas que querem definir fé a partir de desafios institucionais. A sua fé, para ser definida e conceituada, você tem que cumprir certos desafios, certas loucuras. Você tem que ter uma água ungida lá atrás da televisão, que hoje em dia não dá nem para colocar em cima, né? Que senão cai. Você tem que fazer um desafio, sabe? Extravagante. Tem que carregar uma rosinha ungida dentro de um caderno, dentro da bolsa, enfim. Tem pessoas que pensam que a fé é revelada por aquilo que você faz em relação à sua comunhão com Deus. Mas a verdadeira fé é aquela que se revela na minha vida. É na maneira como eu me relaciono com a minha existência que revela a minha fé. E olha que eu falei sobre verdadeira fé. Se eu falo sobre verdadeira fé, é porque existe uma fé falsa. Mas onde se revela a verdadeira fé? Você pensa que a fé se revela pela igreja que você faz parte? Porque muitas vezes o fato de você estar dentro de uma igreja, na mentalidade de muitos, isso já é suficiente para você ser uma pessoa de fé. E hoje em dia não. Na verdade, hoje em dia você se definir como evangélico não quer dizer muita coisa. E eu costumo dizer que existe uma diferença entre evangélico do evangelho e evangélico do movimento evangélico. São duas coisas totalmente diferentes. Então, a verdadeira fé não quer dizer que se você vier para a igreja todo domingo, cumprir todos os rituais, cumprir toda uma agenda, isso não lhe define como uma pessoa de fé. Aliás, está lá em Isaías capítulo 1, que Deus manda o povo parar. Parem de trazer as ofertas, parem, porque quanto mais vocês oram, eu viro as costas para vocês. Por quê? Porque o povo começou a estabelecer o ritual, o sentido do ritual, nele mesmo. Ofereciam os sacrifícios, mas voltava cada um para a sua casa, e cada um na sua casa, nos seus relacionamentos, continuavam mentindo, se prostituindo, desamparando os órfãos e as viúvas, sem se preocupar com aquilo que é mais relevante na minha experiência de fé, que é o outro. E aí Deus fala, parem. Mas onde se revela a verdadeira fé? Primeiro, vai anotando aí, se puder. A verdadeira fé se revela quando eu estou sozinho. Você pode repetir isso? A verdadeira fé se revela quando eu estou só. Quando não tem ninguém vendo. A verdadeira fé, ela é revelada quando não tem ninguém perto. Porque manifestar uma aparente fé no meio de um público é fácil. Aliás, o ser humano é tendencioso a isso. Nem tudo aquilo que brilha, você já ouviu essa frase inúmeras vezes? Nem tudo que brilha é o quê? E nem tudo que parece ser é. A verdadeira fé se revela quando você está sozinho. É quando você está no seu carro sozinho. É quando você está na sua casa sozinho, no seu quarto sozinho. Quando você está com o seu celular sozinho. É ali que você revela a verdadeira fé.
É por isso que muitas vezes as experiências religiosas causam muito efeito no público. Porque é muito mais fácil você manifestar uma pseudo-fé diante de uma manifestação religiosa do que aplicar a fé verdadeira na sua vida cotidiana. É mais fácil sacrificar do que obedecer. Mas o que Deus diz? Melhor é obedecer do que sacrificar. A verdadeira fé se manifesta quando eu estou só. Estar sozinho nos dá uma falsa sensação de impunidade. Já que não tem ninguém olhando, logo não serei punido. Não é assim que as pessoas pensam? Já que não tem ninguém vendo. Salmo 101, 5 diz assim, ó: os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, buscando-os para o servir. Aliás, o salmista diz assim: para onde fugirei da tua presença? Se eu subo no alto monte, lá o Senhor está. Se faço a minha casa no abismo, lá o Senhor se encontra. Para onde fugirei da tua presença? Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. A questão é, eu não tenho o que fazer ou deixar de fazer com medo dele. Não. O que a palavra do Senhor nos incentiva e nos ensina é que a nossa vida não pode ter uma dupla personalidade. Você é exatamente o que você é. Só que a verdadeira fé se revela quando ninguém está vendo. Está sozinho nos dá asas às nossas imaginações. Já diz um outro ditado, que mente vazia e sozinha é o quê? Oficina do diabo. É sozinho. É sozinho que você enfrenta os seus maiores dilemas. É sozinho que você enfrenta os seus maiores monstros. É por isso que o pastor Carlos Alberto costuma sempre dizer, uma frase dele, né? Quem anda sozinho ou já caiu ou vai cair. Você decide. É quando você está só que a sua fé é verdadeiramente provada e manifestada. Lá em Juízes 7:19, Acã, sozinho, esconde uma capa que não era para estar ali. Sozinho, não contou para ninguém. Israel começou a perder a batalha, tinha alguma coisa errada. E quando foram investigar, o problema estava exatamente em alguém que decidiu sozinho ter uma vida dupla. Se apresentava como guerreiro de Israel, mas no seu quarto escondido tinha uma capa pagã. E começou a haver uma derrota iminente contra Israel, enquanto aquele escondido permanecia na tenda. Não adianta. É sozinho que vêm as nossas ideias mirabolantes. E é ali que as coisas começam a desandar na tenda. É ali que a tenda começa a receber maldições. É ali que o seu relacionamento começa a ser comprometido. É ali que a sua vida espiritual começa, a esfriar. Por quê? Porque sozinho você não consegue superar. E é lá, sozinho, onde as maiores escolhas das nossas vidas são tomadas. E se a sua fé, se a nossa fé, depende de ter uma multidão para ser manifestada,
há uma grande probabilidade que o fracasso da sua vida esteja perto. Mas se a sua fé não depende de quem está vendo, né? Porque tem gente que é assim. Aliás, tem pessoas que pensam que consegue até impressionar Deus. Olha só, impressionar Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, não há nada que eu possa fazer que impressione aquele que antes mesmo das coisas acontecerem, ele já sabe. Mas tudo aquilo que Deus fala conosco, na verdade, tudo aquilo que Deus espera de mim, é para mim mesmo. Você sabia disso? Tudo que a Bíblia nos aconselha, todos os conselhos de Deus, não é para Ele, é para mim. É para mim. É quando você está sozinho. Lá em 2 Samuel 11, todos os guerreiros de Davi vão para a guerra e Davi fica como? Só. E ele sai, dá uma olhadinha lá no terraço e vê Betseba. E aí você já sabe o que aconteceu. É sozinho. Em Mateus 4, Jesus é tentado quando estava só. Você percebe que quando eu venho falando aí, de Acã, de Davi, todos foram reprovados enquanto estavam só. Mas em Mateus 4, quando Jesus é tentado sozinho, Ele consegue nos mostrar que não importa se tem uma multidão ao teu lado, ou se você está sozinho fisicamente, Ele mostra para você que você pode ser mais do que vencedor. Sabe por quê, querido? Maioria não é quem está ao redor, aliás, não é quem está cercado por uma multidão, mas maioria é quem tem como seu companheiro a Deus. Você e Deus é maioria. Amém? É lá, sozinho. Os olhos do Senhor estão te vendo. Mesmo sozinho eu sou fiel. Lembra de José? Sozinho. Potifar colocou ele sobre governador, gerente da sua casa, e disse, olha, sobre tudo tu irás governar, mas não toque na minha esposa, na minha mulher. Ele disse, ok. Eu não preciso estar perto de alguém para eu ser cristão. Você conhece alguém? Que parece que quando está sozinho, você vê, rapaz, quando está perto de crente, vira o crente mais crente do mundo. Quando está no meio, sabe? Aqueles camaleões espirituais, sabe? Até a linguagem muda quando está perto, mas quando sai, porque não aprenderam a verdadeira fé. É quando você está sozinho que Deus é verdadeiramente adorado. E Jesus fala isso. Sobre a oração devocional, ele fala o quê? Não sejam como os fariseus, que vão para as praças e ruas e falam alto para serem vistos pelos homens. Mas quando você quiser realmente orar, entra no teu quarto. Fala em secreto com o teu Deus, e o teu Deus em secreto te recompensará. Porque palavras podem enganar homens, mas jamais enganará a Deus. Amém? A verdadeira fé se manifesta quando eu estou sozinho. É lá. E aí a vida, né? É reflexo daquilo que eu sou quando estou sozinho. Segundo, a verdadeira fé se revela naquilo que doamos. Você pode falar isso? A verdadeira fé se revela naquilo que doamos. Aliás, Jesus fala, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, o cristão é reconhecido pelo que doa. Pelo que doa. Aliás, João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, fala sobre uma doação.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma tentativa de definir algo indescritível. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que doou. E se eu sou cristão, e a palavra cristão significa pequenos cristos, a minha fé verdadeira se revela naquilo que eu dou. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que eu dou reflete os frutos que eu produzo. Mas em um mundo evangélico, onde dons valem mais do que fruto, falar sobre doação é meio contraditório. Porque na maioria dos arraiais, você é valorizado não pelo que você produz, mas pelo dom que você manifesta. E aí, meu irmão, se você ouvir dizer que tem um serafim cuspindo fogo ali do outro lado da rua, muita gente prefere ir atrás. Se as pessoas ouvirem que tem um culto do anjo com a espada na mão ali, as pessoas preferem ir atrás. Não quer nem saber que tipo de anjo é. Pois é. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a nossa geração perdeu a direção do Evangelho. Perdeu. Estão atrás daquilo que Deus pode fazer e não pelo que Ele já fez. E nós estamos estudando lá na igreja uma série sobre a cruz. Nós iniciamos há um mês atrás sobre a cruz. E eu digo lá, e eu vou repetir aqui, se a cruz não for suficiente para você, você não conheceu Jesus ainda. O que você quer mais, além daquilo que já foi feito? O que para você ainda resta? O que Deus ainda precisa fazer para esse coração de pedra se transformar realmente no coração de carne e você se render completamente a este amor? Se a cruz não é suficiente para você, você não encontrou a salvação ainda. Se Deus precisa provar alguma coisa para você, tudo bem, você quer que Ele prove? Bora fazer um acordo aqui? Se Ele precisa fazer alguma coisa ainda para você, e se você tiver um filho, entregue o seu filho à morte hoje. Você quer alguma coisa a mais? Entregue teu filho. Aliás, entregue ele para antes de ser morto, entregue seu filho para ser torturado, para ser cuspido. Entregue seu filho. Se ele precisa fazer mais alguma coisa para você ser um homem, uma mulher de Deus fiel. Ah não, eu preciso de um culto mais avivado. Eu preciso de um ambiente mais, sabe? Entregue o teu filho. Se Jesus não é suficiente para você. E depois dele ser torturado, fique olhando ele carregar uma cruz. Deixe ele subir um monte. E fique olhando pregos furando as mãos do teu filho ou da tua filha. Faça isso. E não tire o olho, fique olhando.
Se Jesus não é suficiente para você e Deus precisa provar mais alguma coisa, para a tua fé sair daqui hoje completamente turbinada, fica olhando pregos ultrapassarem os pés dele, os pezinhos dele. Tem coragem de fazer isso? Porque não foi o teu filho. Veja, uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Soldados blasfemando, cuspindo, furando com uma lança as costelas dele. Deixa. E deixa ele morrer numa cruz, derramando até a última gota de sangue. Você tem coragem de fazer isso? Se você não tem coragem, você também não tem direito de exigir mais nada de Deus. Mais nada. Porque Jesus é suficiente para mim. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira fé tem Jesus como suficiente. E é por isso que eu não exijo mais nada, é por isso que eu dou a minha própria vida. A verdadeira fé se manifesta naquilo que você abre mão. Naquilo que você doa. Naquilo que você produz. Frutos. Tudo o que produzimos em relação ao outro. A verdadeira fé é aquela que se manifesta no amor que eu dou. E o amor que eu dou não é aquele amor que eu dou a quem me ama, é a qualquer um que está perto de mim. É ali que você é manifestado como um verdadeiro cristão. Aliás, o conceito de santidade para os reformadores é totalmente diferente da definição de santidade que a gente aprendeu hoje. A pessoa que é definida como santa hoje é aquela que se encaixa dentro de um padrão estereótipo, né? Mas para os reformadores não. Ser santo é ser um bom filho. Quando você é um bom filho, você é santo. Ser santo é ser um bom pai. Ser santo é ser o melhor marido. O melhor marido. Ser santo é ser a melhor esposa. Ah não, pastor, mas ser santo não é cantar bem? Não é pregar bem? Ser santo não é olhar para alguém e dar aquela, sabe, revelada Kodak que nem existe mais? Não é isso não? Ser santo não é falar e orar com uma voz impetuosa e... Não, tem nada a ver. Tem nada a ver com isso. Ser santo é ser o melhor pai. Ser santo é ser a melhor mãe. Ser santo é ser o melhor amigo. Ser santo é ser um bom cidadão. Santidade, de acordo com a Bíblia, é você ser o melhor que você puder ser em relação ao outro. Em relação ao outro. E a verdadeira fé se revela nisso. No amor. Como decisão. No perdão. Um coração voltado a perdoar. No coração misericordioso. Tudo isso são frutos que eu produzo e dou. Porque a verdadeira fé se manifesta naquilo que eu dou. Você é misericordioso? Você produz frutos de misericórdia? Quando as pessoas vão até você colher do fruto que você produz, o que elas encontram? É um fruto peco, sem sabor, sem misericórdia, sem amor.
Ou são frutos que todos os que vão até você e colhem, têm vontade de voltar a você novamente? Porque sabe que quando chegar em você, sempre vai ter algo bom de Deus para colher. Que tipo de frutos? E aí Jesus diz assim, lá em João 15:8, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos e assim se tornarão meus discípulos. Então, discípulo de Jesus não é aquele que tem dom. Não é aquele que tem dom. Porque você pode até não manifestar um dom. Você pode até não manifestar um dom. Mas se você produz frutos, aliás, o fruto do Espírito, se em você há amor, se em você há paz, se em você há longanimidade, se em você há, benignidade, domínio próprio, mansidão, fé, são esses frutos que ele identifica como o discípulo de Jesus. Agora o indivíduo pode fazer cair fogo do céu, mas não ama, não perdoa. A primeira oportunidade que tem, pisa na cabeça para terminar de matar, porque é assim. Mas manifesta uma pseudo-espiritualidade, sabe? Você sabe o que a Bíblia chama esses? De anticristo. O espírito do anticristo. São aqueles que aparentam ser, mas não são, e trabalham ao contrário. E João diz que o espírito do anticristo já está entre vocês. Não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito. Então, que todo espírito do anticristo seja repreendido das nossas vidas. E que a verdadeira fé se manifeste em nós, porque você foi chamado como discípulo de Jesus. Amém, queridos? Já estou caminhando para o final. A verdadeira fé, além de se manifestar naquilo que eu dou, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e não há nada em mim que pertença a mim mesmo, mas tudo que tenho, tudo que sou, se eu vivo em Cristo, está tudo diante dele. Sou mordomo. Não é assim? Também, a verdadeira fé se manifesta quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem. O que é isso, pastor? Quando as coisas apertam, nós temos a tendência de nos voltar mais para Deus. E que é uma verdadeira fé. Mas o que Deus espera é que você tenha uma constância na fé quando tudo vai bem. E aí? Como está a sua vida? Está tudo bem? Não está tendo guerra? Porque tem alguns momentos, períodos na vida que parece que você fica até meio desconfiado, né? Você fala, rapaz, está tudo em paz, tem alguma coisa aí, mas não. É a vida é assim. Tem dias que nós estamos lá em cima, tem outros que a gente está lá embaixo, e oscilando. O problema é que quando tudo começa a ficar bem, já percebeu? A gente começa a dar uma esfriada, aquela motivação, né? É igual a igreja primitiva. Tito invade Jerusalém, enquanto Tito não invade Jerusalém e coloca fogo na cidade, os cristãos queriam ficar ali em Jerusalém, né? Mas quando a perseguição intensifica, é que os cristãos começam a sair, e aí vão para outros lugares, e o evangelho começa a tomar uma outra dimensão, por causa da perseguição. Mas, quando tudo vai bem, como é que anda a sua fé? Será que é necessário um pouquinho de fogo no arraial para que você tomar aquele choque? E não é que é Deus que vai fazer isso, não. É que, na verdade, o evangelho lhe prepara para o dia mau.
mesmo quando tudo vai bem, e se o evangelho habita em você, quando vier o dia mau, você já está muito bem preparado. Aliás, Jesus fala assim, ó, ser fiel no pouco, né? Ou seja, podemos conjecturar aqui. Se vai tudo bem na sua vida, alimente a sua fé. Porque no momento de descontração, é quando tudo vai bem, muitos se esquecem de Deus. E o estado de conforto nos dá uma autoconfiança. Sabe quando você está tudo em paz, você está no controle da situação, nada está te atingindo, você se sente, não, eu tenho o controle, eu tenho aqui como me segurar, sabe? O meu chão está aqui. Mas quando o chão é tirado, o corrimão é tirado, e é impressionante como isso muitas vezes acontece da noite para o dia. Já percebeu? Parece que é da noite para o dia. Tem coisas que você dorme bem, mas no outro dia parece que o mundo cai sobre a sua cabeça. É o dia mau. A verdadeira fé, ela tem que ser viva quando tudo vai bem. Aproveite. Porque é na calmaria que você baixa as guardas. É quando não há riscos que você desarma as suas muralhas. É quando não há afronta de inimigos que você manda os vigias descerem do muro. E é justamente ali, no momento de dispersão, onde as suas fraquezas estão expostas, é exatamente ali, naquele momento, que você pode ser atingido de forma terrível. Então, diante da crise, nós buscamos a Deus. Mas a nossa verdadeira fé deve se manifestar quando tudo vai bem. Amém, queridos? E aí o salmista diz lá no Salmo 27, 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. No momento bom, estou na igreja. No momento ruim, estou na igreja. Melhorei, estou na igreja. Sabe? Estou próximo, estou dedicado. Não espere chegar o dia mau. Não espere, porque você precisa estar forte para quando ele chegar. De modo que quando não tinha nada, servia. Hoje que conquistou tudo, esmureceu. O caráter de um discípulo de Jesus não muda de acordo com o estado da sua vida. Amém? Fica firme, independente do momento que você está passando. Amém, queridos? E eu encerro dizendo que a verdadeira fé se manifesta naquilo que priorizamos. Qual é a sua prioridade? É diante das suas prioridades que revela exatamente onde está o teu coração. Quais são as suas prioridades? Dizem respeito a você mesmo? As tuas prioridades dizem respeito ao seu próprio coração?
Se Deus não estiver em primeiro lugar na tua vida, Ele não estará em lugar nenhum. Deus não fica em segundo lugar. Ou Ele está em primeiro, ou Ele não está. Quais são as suas prioridades? No mundo concorrido que a gente vive, onde todo mundo quer atropelar todo mundo, onde você está lá trabalhando e com medo de que estão arquitetando, que vão tomar o seu lugar, ou que vão lhe tirar dali, ou que vão passar na sua frente, ou que vão, sabe? Queridos, diante disso, as nossas prioridades acabam sendo a sua própria vida. Lembra de Jesus falando lá em Mateus capítulo 6? Ele fala o seguinte, olha: olhai para as aves do céu, que não plantam e nem colhem, e o Senhor não deixa faltar nada para ela. Olhai. Por que andeis ansiosos? Com que haveis de vestir, com que haveis de comer? Vacilando em suas prioridades, invertendo as suas prioridades. A sua prioridade é comer, é vestir? Olhem para as aves dos céus, que não plantam nem colhem, e o Senhor não deixa faltar nada. Olhem para os lírios dos campos. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tal como eles. E aí Jesus fala assim: e qual de vós, com todas as vossas ansiedades, pode acrescentar 1 hora no curso dos seus dias? Pode. Se você não estabelecer a verdadeira prioridade da sua vida, você vai ficar louco. Ah, mas é porque não tenho tempo. Não, é porque não é prioridade. Ah, é porque não sobra. Não, é porque não é prioridade. Aí Jesus fala assim, olha, parem de viver ansiosos, porque o ansioso não tem prioridade. O ansioso que eu digo é aquele que tem o transtorno de ansiedade generalizada, né? O TAG, que vive sem estabelecer metas, sem estabelecer prioridades para a sua vida. E aí Jesus fala, vocês têm que ter. E qual é a prioridade que Jesus nos ensina? Perfeito. Mateus 6,33. Buscai primeiro a sua empresa. Está escrito assim, não? Buscai primeiro os teus sonhos. Buscai primeiro as tuas metas. Está assim escrito. E por que a gente faz isso? Por que a gente primeiro separa aquilo que nos dá segurança? Estou falando de fé. Você vem falar de segurança. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Estabeleça a Deus como prioridade na sua vida, ou você jamais vai experimentar uma verdadeira fé. Jamais. A verdadeira fé se revela em nossas prioridades. E o Senhor quer lhe convidar hoje a experimentar essa dimensão verdadeira de fé. Amém? Você pode se colocar em pé. Eu quero orar com você. Não sei, teu coração ainda está meio machucado. Você não tem conseguido estabelecer uma rotina verdadeira de discípulo e de um homem e de uma mulher de fé. Ou talvez o conceito de fé ainda não estava muito bem estabelecido no teu coração. Mas hoje o Senhor quer derramar fé na tua vida. É Ele que dá. Lembra de Pedro? Jesus chegou para Pedro e falou, você crê? Ele disse, Senhor,
Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Eu creio, mas às vezes para crer, acrescenta a minha fé. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida hoje. Firmar uma fé sólida, que se revela quando ninguém está vendo, que se revela nas nossas prioridades, que se revela, sabe, quando as nossas vidas estão sendo provadas. A verdadeira fé do discípulo de Jesus. Feche os seus olhos. Quero orar por você. Aleluia. Vamos cantar? Cada vez que a minha Olha só. fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de ti. minhas provações. Minhas provações não são Maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me Deus vai fazer me fazer andar por sobre as águas, correndo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, correndo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Pai, eu quero orar, Senhor, pela vida dos meus irmãos aqui nesta noite. Sabemos, ó Pai, que diante de um mundo tão relativista que vivemos, onde tudo parte de uma visão pessoal, a Tua palavra nos ensina a vivermos a verdadeira fé. Mas uma fé, Senhor, que se manifesta estando tudo bem ou não. Uma fé que se manifesta estando sozinho ou não. Uma fé que se manifesta em nossas prioridades, naquilo que nós doamos. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada um que está aqui nesta noite possa experimentar, Senhor, esse toque sobrenatural da fé. Ó Deus amado, restaurando as convicções, renovando, Senhor, a vida espiritual, emocional de cada um dos teus filhos aqui neste lugar. E levantando, Senhor, um exército, tal como aquele que Ezequiel viu. Faz assim, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu filho e que a tua filha receba nesta noite uma cachoeira de fé, vinda do trono da tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, porque nós somos uma comunidade da graça, nós somos uma comunidade que manifesta a tua graça, Senhor.
iremos viver esse tempo rompendo em fé. Renova as forças agora do teu filho, renova as forças agora da tua filha, ó Deus amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja cheio de fé nesta noite, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus.